Hoje você vai aprender, hoje você vai entrar em colapso, porque o que eu tenho para mostrar para você aqui vai lhe fazer surtar. E de repente, se as escolas lhe ensinaram uma história, uma realidade que de fato pode nem ter existido. E se eu começar a mostrar para vocês aqui evidências tão, tão complexas que fazem a tua mente bugar. Por exemplo, carro, armamento, avião, foguete, carros voadores, tudo isso há 4, 5 mil anos atrás, em posse da raça humana. Então hoje você vai entender que a realidade ela pode ser muito mais assustadora. Eu vou estar passando agora para a tela do computador e eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Antes de iniciar o vídeo, sempre vai ter só para te avisar, que vai dizer o seguinte: não, isso aí, Humberto, já foi desmistificado. Era um artista do passado que fez isso em homenagem a não sei quem. Ah, que delícia! Como que ninguém nunca ficou sabendo desse monumento, dessa escultura, mas simplesmente quando se é revelado aparece um artista do além. Que delícia, né? Então basicamente é o seguinte, vamos lá. Uma das coisas que me deixam mais intrigantes na história do passado, porque sim, eu sou fascinado pela história. A história de Jesus Cristo para mim é uma história incrível. Eu tenho que aprender e comentar todos os dias. A história do mundo, do passado, ela é incrível. A história do Brasil é incrível. Eu sou fascinado por história. E uma das coisas que eu vi que assim me deixa perplexo é como os antigos, por exemplo, isso aqui é uma datação a carbono, tá? Eu não vou dar minha opinião sobre isso. Eu não acredito nessa data, não acredito. Mas para o vídeo ficar bem informativo, eu vou deixar rolar, tá? Essa imagem aqui é uma imagem, né, de um hieroglifo, tá? Que tem, foi lá tirada, essa foto foi tirada na Índia, que tem aproximadamente 12 mil anos. Hieroglifo na Índia, tá? E o curioso fato é isso aqui, ó. Tem um rapaz segurando ou soltando, tá, um certo tipo de equipamento que, ao que tudo parece realmente uma bomba nuclear, alguma coisa. E logo em seguida, na mesma imagem, existe uma seta. Isso aqui é uma seta, dá pra ver claramente. Então o cara joga lá de cima uma seta. Olha só que coisa louca essa bomba. E aí tem uma retratação do que acontece, ó. Vai para cada canto uma seta, uma explosão acontece. Eu te faço uma pergunta, meu irmão. Como é que essas coisas não passam na televisão? Como é que o Nat Geo, Discovery Channel, como é que aquele pessoal que é arqueológico não mostra isso aí? Mas sabe o que o povo mostra? O povo só fica na G2. Você contrata o serviço do History Channel, Discovery Channel, e o dia inteiro é G2. Semana do sei o que. E aí o mais ápice de tecnologia que eles mostram é o sino do Adolf. Eu tô cansado de ver isso. E aí simplesmente você começa a pesquisar. Fala, meu irmão, não é possível que esses caras, a maior tecnologia que os caras tinham era essa, né? E aí você começa a pesquisar e você vê que tudo aquilo ali é maquiado, né? Então você tem que ir a fundo em fontes alternativas. Então você vê a descrição perfeita de uma bomba nuclear. Só que, pela datação de carbono, 12 mil anos atrás. Já entra em colapso. A escola aí já entra em colapso. Porque você aprendeu que estava lá, senhoria, né? Como é que é o nome daquele negócio, gente? Os escravos do passado, o senhor feudal, luta de classes. E que o ser humano veio lapidando a rocha. Aí tá lá no livro de história que caiu um raio. E aí o ser humano começou a entender que existia fogo, né? Como é que o ser humano sabia que caiu um raio e foi entender que existia fogo, né? Quem estava lá para escrever isso, né? E aí simplesmente você vê essas imagens e fala, meu, peraí. Há 12 mil anos atrás, assim, claro que não é 12 mil anos, tá? Mas os caras já tinham bomba nuclear. Pois é. É coisa bem interessante, tá? Aí entra uma imagem aqui.
você mesmo vai avaliar, não sou eu. Essa aqui eu deixo para você, tá? Essa imagem tem mais de 6.000 anos. Datação de carbono, 6.000 anos. Eu vou te fazer uma pergunta. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Você mesmo, o que parece isso daí? Reflita um pouco. Pois é. Então os caras andando de carro há 6.000 anos, né? Então você vê que a coisa estava se desenvolvendo no passado. E aí, outra coisa. Olha que coisa interessante. 5.000 anos de evolução, né? Evolution. E aí você vê uma imagem, eu não, pelo meu conhecimento básico, deve ser uma imagem indiana, tá? Mas pode ser que seja maia, inca. Ou egípcia, né? Mas eu acho que é indiana, tá? Devido à maneira que se é retratada aqui. Esses indianos que usavam essas coroas na cabeça. E aí tá lá, mulher ou homem, né? Andando num tipo de patinete. Só que a datação deles 5.000 anos atrás. Então assim, a coisa começa a ficar estranha, né? Você viu bomba, viu carro, viu patinete. Então vamos lá. Aí assim, eu já falei essa imagem aqui várias vezes, né? No Museu de Istambul, alguém estava fotografando, catalogou isso daqui, tá? Ninguém leva a sério, mas eu fiquei pensando, meu, peraí. Como que os caras desenvolveram isso aqui? Pra tu ter ideia, tem um filme chamado Star Wars, Guerra nas Estrelas. Acredito que todo mundo já assistiu aquele filme, né? E aí tem aquele garoto lá que ele é predestinado, né? O único lugar que predestinação funciona, né? Ou não, né? Que ele virou vilão. E aí, simplesmente, ele ficou... Eu não assisto o filme, mas assim, eu sei que esse garoto ele viveu a infância dele num planeta lá. Não me pergunte o nome, não é a minha sacada esse negócio de filme. E aí ele estava no planeta e parece que tinha umas corridas de carros futurísticos. Alguém que conhece esses filmes, escreve aqui embaixo que filme que é esse. E aí simplesmente aparece uma nave dessa lá. Sem brincadeira. Aí você fala, meu, como é que aqueles caras desenvolveram essas naves? Que delícia, né? Como é que eles desenvolveram? De repente já estava prescrito há muito tempo atrás, né? Então não se desenvolveu nada, só se redescobriu. Praticamente é isso, tá? Aí eu falo que a coisa fica estranha, né? A coisa fica estranha. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu já fiz uns 2 vídeos comentando brevemente sobre os hieroglifos egípcios. E dentro de uma camada dos egípcios lá, de um local, de um templo deles, você bate foto da parte de cima e tem esses hieroglifos aqui. Tem mais hieroglifos lá, tá? E aí entram umas coisas estranhas. Esse hieroglifo que parece uma nave voadora. Inclusive eu acho que esse é um filme de Star Wars, tá? E aí, por exemplo, tem esses hieroglifos que parecem um navio. Esse aqui é claro, né? Tá na cara que é um disco voador. Esse aqui que parece um helicóptero. Então você fala assim, meu, peraí, mas os egípcios, pois é. Se não me falha a memória, eu devo ter colocado uma imagem um pouquinho melhor aqui. Não, mas essa aqui já resolve. Aí aparece isso aqui, ó. Um conceito indiano. Os indianos, eles retratavam a ida ao espaço, a ida fora do planeta, ou mesmo nos céus, como algo profundamente relacionado a Vimanas. Vimanas nada mais é, segundo os indianos, que as carruagens celestes dos deuses, né? É a cultura politeísta. Só que essas Vimanas, esse formato de avião aí foi desenvolvido há 4, 5 mil anos atrás. Não vem falar que esses caras eram deuses, longe de mim, eu conheço bem a história de Cristo. Sei bem de anjo caído repassando tecnologia proibida para os seres humanos, tá? Mas eu acho curioso, é o que? Realmente, né? Inclusive tem outra retratação daquela imagem aqui, esses desenhos de Vimanas aqui do passado. Realmente é algo curioso. E tem semelhança, sim, com os foguetes da NASA, tá? Eu até coloquei uma imagem mais detalhada sobre essas Vimanas. Não é só uma, tem várias Vimanas. Meu irmão, como é que os caras tinham esse tipo de conhecimento, né? Bom, e vai piorando. Aí eu falo pro pessoal... Eu devo ter mais uma imagem dessa aqui, só que de frente, tá? Aí eu falo pro pessoal o seguinte, no passado, quando se existiam Néfilins, a raça humana teve que emergir ou morar nos céus,
numa tecnologia chamada Sailpunk. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre as tecnologias e as revoluções do passado. Ou teve que morar no subsolo da Terra, tá? Então, os seres humanos, os Nephilims tomaram conta de tudo e não tinha mais o que fazer, o ser humano era alimento para eles. E eu não posso provar para vocês, mas eu tenho uma teoria que esses caras desenvolveram um equipamento que faz com que eles escalem as coisas. Aí você fala, isso aí é muito parecido com Attack of Titan, né? Pois é, exatamente. De onde é que eles tiraram aquelas referências, né? Equipamentos que se colocam na cintura para matar gigantes. Onde é que eles tiraram essa referência? Pois é. E aí esses equipamentos ali, tá? Inclusive originou o filme Homem-Aranha, também Spider-Man, tá? Alguma coisa, um equipamento que eles tinham na cintura que fazia com que eles erguessem, né? Ficassem numa certa altura e combatessem os Giburinhos, os Nefres, sei lá que os caras combatiam. É uma teoria, eu não posso, realmente dessa vez aqui, eu não posso falar pra você bater um martelo. Mas eu penso que seja algo que aconteceu, porque você vê isso aqui, você fala, meu, o que é isso aqui? Aí você vê que parece ter uma chapa aqui e uma corda que vai tranlaçando aqui pra dentro, ó. Você vai vendo, uma corda que vai tranlaçando aqui pra dentro. Aí tem um exoesqueleto aqui, ó, que me parece que é pra pessoa aguentar as curvas. Então, é realmente algo estranho. É algo bem estranho mesmo. Nós temos referências dos maias que parece profundamente a pessoas indo ao espaço. Por exemplo, aqui tá os maias, ó, em equipamentos, né, que em grosso modo, até tem outra foto ali, parece que estão emergindo para os céus, igualzinho as fotos da NASA, tá? E aí nós temos o que? Essas referências desses equipamentos. Olha para esse hieroglifo aqui, hieroglifo maia. Olha para você ver. Realmente, será que não tem nenhuma tecnologia por trás, nada que te cative a intrigar, a se questionar? E aí eles fizeram um processo de recoloração para tentar mostrar mais ou menos como que seria esse hieroglifo. É claro que o maia não é estar de peruca e pena, né? Isso aí é só uma representação simbólica, né? Mas é algo estranho, realmente é algo estranho, né? E nós temos aqui algumas referências, né? É claro que descarta, por favor, essa foto aqui, que isso aqui tem muito a ver com coisas tribais, ocultismo. Mas olha essa foto aqui de 1960, né? Do homem indo à lua. Olha que coisa interessante. Agora, olha só esses hieroglifos aqui. Olha que coisa louca. Olha só esse hieroglifo aqui. Olha só, um traje, claro que é ficção isso aqui, mas olha só esses trajes aqui. Será que não tem nada assim que intrigue você, a ciência? É igual eu falo, olha só coisa louca, né? E eles até se questionam, tem muita gente que corre atrás dessas informações. Olha que coisa louca, né? Os caras simplesmente, é uma estrutura que parece que o homem já foi ao espaço há muito tempo, né? Então, por exemplo, essa história de pisar na lua já está obsoleta, né? Há pelo menos 10 mil anos atrás. Maneira de falar. Depois eu explico para você o que é a lua, tá? Você vai ficar de queixo caído. Pelo menos é a minha teoria. Vamos continuar para a gente poder pegar o foco aqui. Aí nós temos essa imagem aqui. Para eu poder te explicar isso aqui, eu vou ter que usar como referência um anime que provavelmente todo mundo já assistiu, né? Chamado Dragon Ball. Tem Dragon Ball GT, Z, Dragon Ball Kai, Dragon Ball... Eu não sei, cara. Deve ter um monte de Dragon Ball. Eu sei que na minha época, a minha família comprava pra mim, eram os bonequinhos, né? Ou era Power Ranger ou era Dragon Ball, né? E depois chegou um certo ponto lá, daquelas revistas do Recreio, daqueles bonequinhos de letras, tá? Mas eu lembro que no Dragon Ball, os Super Saiyajins, né? Que eram considerados como semideuses, chegavam dos céus através de uma esfera. E aí eles pousavam na Terra, né? Vou te contar uma coisa. Eu começo a questionar, eu penso muito que os anjos caídos, para atravessar os céus e vir para cá, fazem a mesma coisa. Ou faziam, né? Porque eu penso assim, deixa eu voltar aquela imagem lá. Porque primeiro nós vamos falar isso aqui, tá? Primeiro, como é que os caras descobriram, né, que tinha um cilindro e dentro do cilindro ficava uma pessoa dentro, que viajava pelo espaço? Pois é algo realmente intrigante, tá? E aí nós temos aqui o seguinte, uma imagem, tá? Uma catedral, num ano acho que foi de 1200,
que simplesmente está colorindo uma representação da crucificação de Cristo. E o curioso fato é que no momento da crucificação de Cristo, passa duas naves, duas vimanas, dois tronos, dois OVNIs, passam duas naves. E aí eles colocam em alta resolução, tá aqui as naves, né? Inclusive, é cheio de referências de... Se você pegar quadros antigos da cultura renascentista, tá cheio de OVNI e ufologia lá, tá? Mas basicamente é o seguinte, essas duas naves que me parecem ser esses casulos de Dragon Ball, tá? O que você precisa entender, tá? É que os anjos, segundo a cultura cristã, têm tecnologias. Por exemplo, quando os santos sentinelas em Gênesis 6, eles enamoraram das mulheres, deram origem a guiburins, a gigantes, não é contado na Bíblia, né? Fala, mas esses homens eles eram grandiosos da época e por causa da perversidade o Espírito de Deus não contenderá com o ser humano por mais de 120 anos. Não é explicado de forma grande sobre essa passagem bíblica. Nós temos um livro, que ele é apócrifo, chamado Livro de Enoque. Também não posso confirmar que é verdadeiro. Enoque escreveu 44 livros, nós só temos assim, acesso a 2 ou 3, tá? E Enoque, em um dos livros dele, chamado O Livro de Enoque, Os Segredos de Enoque, a mesma coisa, versão etíope ou versão... você escolhe. Ele praticamente retrata Gênesis 6 mais complexo, sobre quais anjos caíram, que tipo de tecnologia que foram repassadas e principalmente como funciona os céus, tá? Então Enoque vai lá e descreve. E eu acho muito válida essa descrição, porque casa muito bem com a Bíblia, tá? Então assim, os anjos têm tecnologias, isso aí é óbvio, tá? Mas ao mesmo tempo que os anjos têm tecnologia, não quer dizer que Jesus Cristo é um ET de Varginha ou um marciano, longe disso, tá? Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, que se manifestou na carne, nesta dimensão horrorosa que é o inferno, esse planeta, para simplesmente lhe dar a chance de ser salvo, tá? Depois que você tiver aos braços de Jesus, você pergunta o resto da história. Mas basicamente é isso. E aí nós temos aqui outras imagens intrigantes. Por exemplo, uma foto capturada por um telescópio na Lua mostrou que tem um certo formato na Lua, tem o mesmo formato no Peru, né? Intrigante isso aí. Claro, né? Eles fazem fotos via satélites, né? Com um certo tipo de equipamento. E encontraram pirâmides submersas no mar. Cara, se fosse comparar pirâmide submersa no mar, tem muito mais pirâmide submersa no mar do que na Terra. Posso garantir para você, porque até mesmo tem mais água do que terra, né? Então as coisas vão ficando estranhas, né? Essa foto aqui, por exemplo, tá? É uma foto da época de Mad Flood, Tartária, tá? Me parece que os caras estavam tentando manifestar os demônios, tá? Ah, mas eles queriam manifestar o espírito de quem morreu. Que espírito que morreu o quê? É só você retratar e tentar entender. Ninguém que foi voltou para contar o que tem do outro lado. É simples assim. O único que conseguiu fazer isso foi Cristo. Voltou em carne, né? Porque muitos falam que voltou, mas é muito fácil tapear uma pessoa falando com segredinhos que outras pessoas já sabiam. Então simplesmente eles estavam desenvolvendo alguma coisa que estava manifestando uma energia espiritual. Essa foto é bem antiga, mas não deixa de falar sobre isso. Vamos lá pegar outra imagem. Aí nós temos aqui o seguinte, tá? Um hieroglifo egípcio, tá? De mais do que 4.000 anos, que retrata bem o seguinte. Inclusive esqueci o nome, esse tipo de elipse ali, tá? Já foi vista no céu da Califórnia, falaram que era foguete do Tesla, um monte de vezes. Mas basicamente é o seguinte, olha para você ver essa imagem, parece ou não parece um foguete da NASA? Não, só repara, parece ou não parece um daqueles foguetes da NASA? Pois é, então a coisa ela é bem estranha. Aí nós temos aqui, né, as culturas, o equipamento que os astecas usavam, tá? O equipamento que os maiores usavam, o equipamento que eu não sei que cultura que essa usava, e o Egito usava. Parece, ao meu ver, os mesmos equipamentos, tá? Os mesmos equipamentos. Então a coisa fica estranha. Aí eu falo para vocês que quando se acha um telefone do passado, o pessoal fala, não, o telefone é fake,
foi um artista lá. Aí você procura informação do artista, o cara nunca existiu. Parece que o cara, sem brincadeira, parece que eles criaram um personagem para suprir essa informação. Não existe nenhum dado do cara do passado, quando ele é criança, não. Do nada aparece alguém do absoluto além, que não tem registros do passado, mas que se diz dono da obra. E depois cai no esquecimento. Que delícia, que delícia. Então simplesmente é retratado. Inclusive essas fotos dessas mulheres no telefone aqui foi numa época de 1900 e pouco que não tinha telefone sem fio, tá? Mas não convém falar sobre isso agora. Porque o interessante é isso aqui, como é que tinha um telefone há tantos milênios atrás? Aí você fala, é mentira, mentira. Aí os caras falaram, essa imagem da catedral aí do astronauta foi feita recentemente. Aham, que delícia. E você acreditou, né? Pois é. Então olha só, fotos do cara na bicicleta, um telefone antigo novamente. Então assim, realmente tinham coisas que eram intrigantes. Aí você fala, bicicleta? Pois é. Bicicleta há 4, 5 mil anos atrás. Bicicleta. Olha pra você ver. Bicicleta, tá? 4 ou 5 mil anos atrás. Parece que o cara tá dirigindo, sei lá o que é isso aqui. Parece que é a cabeça, o corpo. Aqui é o guidão da bicicleta e as duas rodas, né? E o pedal. Pois é, 4, 5 mil anos atrás. E aí os caras perguntam o seguinte, né? Eu só não lembro o nome da região que é isso aqui, tá? Provavelmente deve ser aí, tá? Na região Latinoamérica. Mas praticamente é o seguinte, os caras estão perguntando, meu irmão, pra que uma escada gigante dessa? Olha o tamanho do ser humano aqui. Olha o tamanho do ser humano aqui, ó, a escada é muito maior. Eu falo, meu irmão, pra que uma escada imensa? Aí você fala, não, mas é porque os caras usavam isso aí pra fazer cultivo de pasto. Que delícia. Eu fui ler a referência disso aí, eles falaram assim, que essas escadas eram... Aí eles plantaram grama nesses lugares, pra dar uma tapeada, né? Aí, não, esse aqui o pessoal no passado usava pra cultivar. Ah, que delícia. Né? Aí faltou só banhar na luxúria pra acreditar nessas tapeação. Falou, pra que uma escada gigante? Se é uma escada gigante, é pra gigante, é óbvio, né? É o mais plausível possível, né? Então as coisas realmente são intrigantes. Eu já falei sobre o helicóptero, né? A coisa interessante lá no hieroglifo egípcio, né? Eu já falei do helicóptero. As retratações do passado. E claro, né? Aí fala, Humberto... Aí teve um cara que falou assim, meu, sai dessa. Essa história de religião, ela aprisiona o ser humano. A religião aprisiona o ser humano. O negócio mesmo é os ETs. Porque os ETs que colonizaram a Terra e depois eles sumiram e agora eles vão esperar o grande momento para aparecer para os seres humanos. Então o negócio dos ET não é nada religioso. Ah, que delícia, que delícia. E as referências? E as milhares e milhares de referências bíblicas das histórias de Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, as histórias de Adão e Eva, as histórias de Jesus Cristo. Quantas referências de Jesus Cristo? Hieroglifos antigos, documentação antiga. O cara realmente ressuscitou, sendo o próprio Deus. Você encontra lá na Turquia lá o que tudo parece, tá? Simplesmente a Arca de Noé. Inclusive foram cientistas fazer o experimento, fizeram sondas, descobriram que tinha madeira, que aquelas montanhas eram madeiras. Eu não posso dizer se eram vitrificadas ou petrificadas, mas tinham origem de madeira. E o exército chegou e confiscou tudo. Que delícia! Então simplesmente, inclusive, colocaram até a âncora imensa, né? E aí a âncora com o crucifixo. Não por causa de Cristo Jesus, mas a representação do próprio Deus. Então simplesmente estava lá. Olha para tu ver que delícia. Agora, as cruzes nessa âncora têm referências a pessoas que iam naquele lugar orar. Porque essas pessoas acreditavam que já era a arca. Todo mundo já sabia naquela época. Então olha que delícia, né? Não se pode pesquisar, mas tem satélites para ver. Então assim, é aquilo que eu falo, meu irmão. A história da humanidade se resume na Bíblia, tá? Grandes tecnologias, portais, naves voadoras, está tudo ali. Só que está codificado. É um codex aquilo ali. Tá entendendo? O importante, o essencial é a salvação em Cristo Jesus. Agora, se você tem tempo sobrando, começa a decifrar o codex. Você vai ver, por exemplo, lá na antiga aliança, um véizinho de 70 anos, Josué, lutando com um gigante de 60 e vencendo.
Você vai ver Sansão virando um super, dando exemplo, tá? Um super saiyajin poderoso e rasgando um leão no meio. Sansão num único dia derrotando 1000 soldados. Com que força? Que ser humano consegue fazer isso? Então, ou é grande tecnologia angelical, ou é simplesmente alguma coisa que nós não conhecemos. Porque Deus, ele provém, tá? Mas não da maneira que a gente pensa. Pode ser que ele envie os seus, inclusive na disputa do corpo de Moisés. Então assim, tá tudo bem explícito lá. Aí vamos continuar, que a gente tem muita informação para falar. Tem mais uma foto que fala sobre isso, né? Sobre a Arca de Noé. E nós temos aqui o quê? Que delícia. Deixa eu até pegar essa foto primeiro aqui, né? Que nós temos aqui, olha que delícia. Né? Uma retratação, se não me falha a memória, isso é romano, né? Datada há 3, 4 mil anos atrás. Mas tá lá, uma mulher levantando um laptop com 2 entradas aqui, que ao que tudo parece ser USB, né? Que delícia. Aí vão dizer o seguinte, não era não, era um livro com 2 buraquinhos no meio. Pois é, esse é o povo o povo que quer que eu acredite, né? Que delícia, drauseologia, né? Meio da escola, pois é. Aí nós temos isso aqui. O que é isso aqui? O cara tem um filme, eu acho, é Spider-Man. Spider-Man, eu não lembro qual ordem do Spider-Man. Provavelmente deve ser o Spider-Man Lambão, que é aquele garoto triste, melancólico, que fica fazendo aquele filme. E tem um tal de Duende Verde. É um vezinho, ricaço, que constrói um traje verde de duende e voa numa plataforma. Que delícia. É o filme. E olha pra tu ver, será que o cara que desenvolveu aquele filme, será que ele não tinha informações privilegiadas não? Olha essa imagem. Parece ou não parece um duendezinho, um duende, em cima de uma nave? Parece ou não parece? Parece a mesma coisa do filme, né? Você vai ver, aí fala, o cara é vibrado nos filmes. Claro que sou vibrado nos filmes. Olha que delícia. Esse aqui tá igual um marajá, olha o olho dele. Estão aqui na minha vimanda. Então olha pra tu ver, é um tipo de armadura de jacaré, voando em cima de um protótipo, alguma coisa que se enfia os pés ali e voa. Né? Não sou eu que criei isso aí, mas provavelmente deve ser assim. E claro, né? Que delícia. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. É meio que reprogramação preditiva, né? Tu vê os desenhos do Pica-Pau, sempre tem um foguete do Pernalonga, né? E os caras segurando o foguete e indo pra longe, né? Programação preditiva. Por quê? Quando você encontrar isso aqui, você lembra do Pernalonga, né? Então vamos lá, olha essa coisa louca, né? Sempre cada um na sua nave, né? Cada uma na sua nave. Aí eu falo pra você o seguinte, né? Isso aqui é referências da catedral de uma era gótica, mais ou menos 600 anos atrás. Eu vou te fazer uma pergunta, parece o que esse bicho aí? Repare bem. Aí alguém, o cara foi um cientista, foi um artista do passado. Que aí brota o nome do cara que nós nunca conhecemos, não tem história do passado dele, não tem foto dele criança. Mas que apareceu misteriosamente e se diz o dono da obra. Que delícia! Deixa eu te falar, olha bem isso aí. Repare bem isso aí. Isso parece, tem alguma referência para você no filme Alien vs Predador? Olha bem para você, ver uma coisa feita. Mas o cara que fez Predador, ele teve sonhos. E ele sonhou. Sonhou sim. E não foi ele que de repente pegou uns livros antigos e deparou com esse bicho. Tá vendo esse bicho aqui? Acho que eu vou fazer um filme com esse bicho. Pois é, tá lá, estão lá. Aí você acha que o cara teve criatividade e somente copiou o que se já existia, né? Tem mais uma referência, que delícia. Aí eu já falei sobre a questão aqui dos desenhos, né, de Cristo. Inclusive aqui, ó, aquilo que eu falei, fotos da Renascença. Tô cansado de discos voadores. Para onde quer que você olhe, tem um disco voador aqui. Não quer dizer que é um disco voador, simplesmente as tecnologias angelicais, tá? Eu vou tirar um dia para explicar isso para vocês. E claro, as visões de Ezequiel, né, retratando como é o mundo espiritual. Pois dentro da Bíblia, na própria Bíblia, meu irmão, é só você pegar. Falando sobre viu seres de 4 cabeças, rodas com olhos, pois é, descrevendo a fisionomia dos anjos, tá? Então já tinha isso na Bíblia. E claro, né, eu não vou nem falar o nome disso aqui, crop, parará, pururu, círculos, né? De repente o cara tá lá, o cara faz um campo de milho, de qualquer coisa que vai vender aí, soja. E aí de repente aparecem esses desenhos. O cara vai lá, dorme, no dia seguinte aparecem esses desenhos. Como se já não tivesse problemas demais para nós resolver, aparecem essas coisas misteriosas
nos campos de milho, né? E eu sempre falo, meu, olha que coisa louca, né? Uma máscara de mergulhador, um hieroglifo antigo maia, né? Que delícia. Aí nós temos aqui um cara com um tipo de jetpack de fogo, né? E aí, olha que delícia, a mesma coisa. Deixa eu pegar outra imagem para você. Claro, cadeira gamer. Como se já não fosse tão confuso o passado, para todos nós temos que decifrar. Eu tenho que vir para trazer para você que os caras tiveram datação de carbono, cadeira game de 3, 4 mil anos atrás. Pois é, que delícia. Né? Não é nada novo, meu irmão. Olha só que coisa interessante. Né? Uma construção que retrata exatamente um trem, tá? E claro, deixa eu pegar só duas coisas aqui. Primeiro, né, os caras se questionando. Meu irmão, como é que pode alguém desenhar sobre os dinossauros se eles foram extintos há milhares e milhões de anos? Que delícia. E você acreditou. Acreditou mesmo. Do meteoro que caiu e o dinossauro foi fossilizado. Que delícia. Tu acreditou. Eu também acreditei. Eu também fui trouxa nessa. Né? Aí você vê fotos antigas de dinossauro, ser humano com lança no dinossauro. Pois é. Né? Então a coisa não é bem o que parecia. Que delícia. Que delícia, né? Não, mas essas pistolas a laser do Star Wars foram puramente criativas da cabeça dos caras. Não foi os caras que encontraram essas pistolas a laser em hieroglifos antigos, não. Os caras olharam e meu irmão, o que é isso? Porque não é convencional. Não é. Eu conheço sobre armamento, conheço sobre arma de fogo, não tem nada a ver com isso aí. Isso aí parece mais a laser. Pois é, então você vê. Inclusive eu falei sobre os sabres de luz aqui, que já tinham no passado. É só você olhar para as minhas aulas passadas que você vai ver que foram inventadas no passado também, tá? É só olhar, se não me falha a memória, eu acho que a tecnologia cyberpunk, tá? Se não me falha a memória. Aí nós temos o quê? Que delícia. Óculos de visão noturna, há mais ou menos aí 4, 5 mil anos atrás. Óculos de visão noturna. Representações de óculos de visão noturna. E nós temos também, para a gente poder finalizar, cadeira gamer de novo. Será se é gamer? Pode ser de massagem? Eu não sei, tá? Mas olha que delícia. Então você olha para isso, fala, meu irmão, como é possível que, sabe, só com a aula de hoje, só com as imagens que eu te mostrei, desde o começo, com a bomba nuclear, com o carro, com um patinete, você vai olhar para tudo isso aqui e vai falar o seguinte, meu irmão, mentiram para mim. Porque a realidade é muito mais profunda do que se possa imaginar. E aí eu falo para vocês o seguinte, as pessoas não têm interesse na história. Porque se as pessoas tivessem interesse na história, eu ia perguntar, meu irmão, como é que pode um patinete, um carro, uma bomba, os caras do passado ter desenhado sobre isso aí? Aí você entra em duas estatísticas, ou os ETs ensinaram para eles, a teoria dos Anunnakis, dos não sei o quê, ou os seres humanos também junto nessa teoria, seres humanos viajantes do tempo, tem essas teorias também, ou você para e pensa, meu irmão, será que tem bomba atômica? Será que tem essas energias no céu? Porque se os anjos ensinaram escute bem, os caras tribais, os anjos enamoraram das mulheres, deram origem gigantes. Se esses anjos, é um pensamento, se esses anjos ensinaram para os caras da tribo tanta tecnologia, imagina o que tem nos céus. Imagina o que está à disposição de Deus, Jesus Cristo. Imagina o que tem nos céus. Porque isso aí é só um momento fractal. É só um fragmento de tecnologias que se tinha nos céus. Inclusive, no livro de Enoque fala sobre tintura, por exemplo. Tintura é uma coisa que não deveria existir. Tem tantas coisas que não deveriam ser passadas para os seres humanos. Você fala, mas Deus é egoísta, ele não quer passar conhecimento para o ser humano. Não, o ser humano só usa conhecimento para a guerra. O ser humano não usa nada para o bem. Albert Einstein falou o seguinte, estou desenvolvendo energia livre através de um modelo atômico. Primeira coisa que o exército fez com a teoria do Albert Einstein, primeira coisa, bomba atômica. O Carlos Drummond, se não me falha a memória, até eles falam que foram os irmãos americanos lá, mas o Carlos Drummond que inventou, foi o pai da aviação, ele ficou louco. Ele inventou o avião para o ser humano poder desfrutar, poder viajar. E adivinha o que fizeram com o avião? Usaram nas guerras.
Então o ser humano desenvolve, usa-se para o mal. Então o fruto do conhecimento proibido é a tecnologia, porque sempre é inclinada ao mal. É simples assim. É só você ver a entrevista da Robô Sofia, puramente programação preditiva. Você vai ver inteligência artificial falando que vai exterminar com tudo. Então tecnologia sempre faz mal. Agora, por que faz mal? Porque sempre é envergada. Ela tem fruto. É o fruto da Bíblia. É o fruto da Bíblia, está lá bem explícito. Do dia que comeres disso aí, certamente morrerás. E a cobra, a serpente ainda fala: mas se você comer, seus olhos se abrirão e você terá grande conhecimento. Pois é, olha as porcarias. Quanto mais se evolui o conhecimento humano, pior fica a sua vida. Repare bem como... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tem saudade dos últimos 4 anos atrás, não? Você não tem saudade? Quanto mais se evolui a ciência, pior a nossa vida fica. É ou não é verdade? Então esse é o peso que se paga por ter ciência. Então basicamente é isso. Eu só queria trazer essas imagens para vocês. Eu vou pausar o arquivo, né, para eu não perder o arquivo. Geralmente acontece, tá? Mas basicamente é o seguinte, para a gente poder encerrar, tá? Hoje foi um compilado de imagens que intrigam a ciência para você, né, descobrir mais sobre esses assuntos. Para você começar a despertar. Aqui no canal tem um monte de vídeo, um monte. Já passou mais de 30, tá? Que você pode simplesmente pegar para assistir. Deve ter umas 20 horas de conteúdo só sobre imagens, explicações do passado, tecnologias, civilizações. Você pode começar a sua jornada pelo conhecimento aqui no canal com um vídeo que está aqui no canal chamado O Grande Cataclisma Cíclico. Você começa ali e depois que você abrir o seu leque, que é bíblico, você vai lá simplesmente e começa a pegar os vídeos para estudar. Porque se você não pegar esses vídeos, você não vai entender. Depois você passa pelas civilizações e tecnologias do passado, onde eu explico que não só existem 4, existiram muito mais. E aí você pode se aprofundar, que você vai entender todos os assuntos, tá? Porque sim, nós estamos falando de um cristianismo. Não é ortodoxo como um padre, um pastor te ensina. Não é, o meu foco não é esse. Não sou um cara que fica evangelizando. Você não vai ver isso aqui no meu canal. Eu creio em Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Mas eu não vou ficar pregando para você. Você tem que correr atrás do seu também. Só te digo o seguinte. Eu confio nele porque eu sei a merda que o mundo é. Agora, você tem que correr atrás. Mas eu quero que você saiba que neste canal aqui, você vai ter sempre, até onde Deus permitir, você vai ter sempre essas imagens. Você está trazendo para você algo intrigante que a ciência desconfia. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a assistir os vídeos antigos para você poder começar a aprender, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!